Ação tributária. Opa, tá todo mundo me ouvindo ainda? Apareceu aqui uma mensagem. Tá. Então, basicamente, o que é obrigação tributária? A obrigação, até acho que é uma palavra bem forte, né? Ainda mais na parte tributária, já dá aquele tom de não ser algo facultativo, ainda mais no meio tributário, ou seja, se está na lei, se a gente acabou realizando aquele fato gerador, teremos uma obrigação, seja de pagar, seja de fazer alguma coisa, né? Uma declaração e afins. A obrigação, ela se difere do crédito tributário, ou seja, a obrigação tributária, mesmo quando a gente fala da principal, ela não é o crédito tributário em si, porque o crédito tributário é a obrigação lançada, ou seja, já ela quantificada, individualizada, ela formalizada pelo lançamento, ok? E a obrigação é a obrigação que está sendo transcrita nesse documento, ok? É o que consta ali. A matéria sobre obrigação, ela pode ser regulamentada por lei ordinária, por atos normativos, decretos e afins, mas regulamentada, tá? Ressalto isso. Ela só pode ter as suas previsões gerais em lei complementar. Por isso que a gente vê ali uma parte no Código Tributário dedicada à obrigação, responsabilidade e afins. Tem só um adendo que a multa pelo descumprimento da obrigação, ela tem que estar prevista em lei. Então, embora possa ter regulamentações de obrigações tributárias na legislação geral, ok? A multa precisa estar prevista em lei, a multa pelo descumprimento. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Como eu estava falando, tem duas espécies, que seria a obrigação principal, que é a obrigação de pagar prestação pecuniária. Aqui eu coloco um adendo até que não é a obrigação de pagar o tributo, por causa da multa. Se a gente voltar ali no artigo 3 do Código Tributário Nacional, está lá que sanção não é tributo. Mas quando a gente deixa de pagar um tributo, essa sanção, essa multa, ela vira também uma obrigação principal. Então, o conceito correto acaba sendo que a obrigação principal é a obrigação de pagar a prestação pecuniária, porque ela abrange tanto o tributo quanto a multa. Ok? Ela nasce, então, com a ocorrência do fato gerador, e ela morre com a extinção do crédito, que é até o que eu mencionei, que já é assunto da próxima aula, sobre a parte de crédito tributário, desculpa. E a obrigação acessória, por sua vez, são todas aquelas obrigações que elas permitem o pagamento desse tributo, dessa multa, né, o pagamento dessa prestação pecuniária, ou seja, as declarações que a gente precisa fazer, toda a documentação que apresenta, ou o lançamento feito pelo fisco e afins. Ok? Então, a obrigação acessória, ela nasce em qualquer situação, conforme previsto qualquer situação que a gente realizou o fato gerador. Realizou o fato gerador, aí vai ter uma série de obrigações acessórias que a gente vai ter que cumprir. Claro que não em todos os casos, mas, por exemplo, no ICMS, realizou, você já está declarando ali na nota mesmo, né? Está mencionando a nota que foi realizado. Então, esses cumprimentos acessórios são as obrigações acessórias do tributo. Ficou confuso aqui? Deu para entender bem? Ok? Então tá. A obrigação acessória, então, ela morre, né? Ela está completa quando você cumpre certinho, não vem fiscalização depois, ou quando ela se converte em principal, que aí não cumpriu, faltou, ou cumpriu pela metade, né? Aí vem o lançamento questionando ou a parte que não foi feita, e geralmente com alguma multa. Ok? Todo mundo tão quietinho. Bom, vamos lá.
Então, quem são os sujeitos da obrigação? Aqui é até um pouquinho mais fácil, né, na relação fiscal. O sujeito ativo é o ente tributante, ou seja, quem tem competência para cobrar aquele tributo. E, inclusive, pode ter subrogação no polo ativo, que seria no caso de desmembramento. Até coloquei o exemplo aqui de quando o Tocantins se desmembrou de Goiás. Tá? Ele vai estar sujeito à legislação de Goiás até criar a própria, e ele acaba se subrogando nos direitos dos tributos estaduais, dos tributos daquele território, ok? E o sujeito passivo pode ser tanto contribuinte quanto o responsável. Por isso que eu trouxe a matéria de responsabilidade tributária para essa aula também, ok? O contribuinte é aquele que tem a relação direta com o fato gerador. É por causa de alguma ação dele que aconteceu o fato gerador. E o responsável, ele tem sempre alguma relação com a situação, tá? Mas não necessariamente foi por causa dele que aconteceu o fato gerador. Mas ele ainda vai sempre ter alguma relação com aquela situação, tá? Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida? Então tá bom. Em relação à obrigação acessória, também é quem a lei determinar, ok? Tem sempre uma questão que eu vi que cai muito em concurso, muito, é sobre o acordo entre particulares, ou seja, se o acordo feito entre duas pessoas, dois particulares, pode ser oponível ao fisco, ou seja, por exemplo, o exemplo mais clássico é num contrato de locação. Eu sou a locadora, eu faço um acordo com o meu locatário de que ele vai pagar o IPTU do imóvel, que geralmente, inclusive, é assim. Ok, eu posso cobrar o IPTU dele? Posso. Mas se ele não pagar, se ele não me repassar, né, se ninguém fizer o pagamento desse IPTU, eu não vou poder apresentar esse contrato numa execução fiscal do município contra mim. Entendeu? Eu ainda sou responsável. Eu posso colocar uma cláusula de ação regressiva, tentar cobrar dele esse valor depois, mas aí é na esfera civil. Ok? Não tem como tentar falar, olha, fazenda, era obrigação dele. Não dá. Tá? E isso acontece em diversas outras situações. Vai sempre prevalecer o que está na lei. Aqui não importa o acordo entre particulares. Não importa. Tá? A não ser que venha uma lei, uma instrução normativa, afins, falando que em determinada situação pode ser repassado. Mas se isso não acontecer, não importa quão importante seja a pessoa, quem seja a pessoa, não é oponível. Ok, até aqui? Falando em pessoa, inclusive, também não importa numa relação tributária a capacidade da pessoa, seja pessoa física ou jurídica. Então, não importa se é incapaz, se é incapaz, se tiver com interdição ou qualquer outra medida, né, que importe privação ou limitação do exercício dos direitos, tá? Não importa também se a pessoa jurídica é regular, tá? Constatou atividade, está vivo, apesar que tem também a tributação na morte, né? Mas, enfim, não sendo essas situações. Está vivo, tem capacidade tributária, tá? Qualquer um pode ter capacidade tributária. Em relação ao domicílio, o domicílio é nada mais, nada menos onde o fisco pode te encontrar, ok? Pode encontrar quem vai ter que pagar aquele tributo, quem vai ter que pagar aquela multa, enfim, vai ter que cumprir aquela obrigação. Tem hoje em dia o domicílio fiscal eletrônico, tá? Que você se cadastra ali, então é bom e é ruim, é prático, mas é complicado que tudo chega mais rápido. Então lá se presume ciência de que você foi notificado, é com emoção. Regra geral, pela lei, né, quando a gente não está falando de domicílio fiscal eletrônico, que inclusive tem que ser feito cadastro tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, regra geral,
tá? Para pessoas naturais, seria onde ela tem residência habitual, ou seja, no seu endereço, na sua casa, ok? Via de regra. Não te encontrando, ninguém sabe o seu endereço, ninguém sabe onde você mora, aí será onde você exerce a sua atividade, ok? Atividade profissional, enfim. Então, onde é possível te localizar, vai ser o seu domicílio tributário, via de regra, a sua residência. Para pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, para as empresas, tá? Privadas, a sede ou aos fatos geradores realizados pelas filiais, o endereço da filial, tá? O local da filial. Ok? Em relação às pessoas jurídicas de direito público, também qualquer das repartições da entidade tributante, geralmente quem realizou aquele fato gerador responde na sua sede, ok? No seu, onde está o seu estabelecimento. Quando não tiver domicílio eleito, ou seja, a pessoa não optou por nenhum, porque às vezes a pessoa tem mais de uma residência, então ela vai e opta por uma, ok? Acontece isso também. Então, não teve opção, não é o caso de ter um só. Nessas situações, vai ser considerado domicílio fiscal, ou seja, vão te procurar onde está o bem, ok? Ou onde aconteceu o ato, onde foi realizado o ato que deu origem à obrigação. Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida? Ok. Ai, gente, vai ser mais rápido do que eu pensava. Mas, enfim, qualquer coisa me interrompam, tá? A questão de responsabilidade. Como eu falei, a pessoa que é responsável tributária nunca vai ser alguém aleatório. Ela vai sempre estar ligado com a situação que aconteceu, ok? Ou com a pessoa. Mas também não é, como eu falei, não é aleatório, não é bagunça também, né? Por exemplo, eu realizei um fato gerador, minha prima vai responder porque ela é minha prima. Não, não é assim. Tem que ter um interesse na situação, ok? Tem a questão de pais por filhos menores, mas a gente já vai chegar nessa parte também. A responsabilidade tributária, ela pode se dar por substituição ou por transferência, ou seja, o contribuinte ele é substituído. Quando ele é substituído, desde que foi realizado o fato gerador, ele não figurou no polo passivo em nenhum momento. A obrigação já nasceu com o substituto. Ok? Então, como exemplo, eu trago a questão da retenção do imposto de renda da fonte. Quando nós trabalhamos CLT, né, você vê que ali no Olerite, quando não tem caso de isenção, geralmente tem um imposto de renda que é retido todo mês. Nós, os empregados, somos contribuintes, né? Mas a empresa, o empregador, é o substituto. Então, já nasceu o faturador com a obrigação do substituto fazer essa retenção. A gente está ali de boa, ok? De boa. A obrigação acessória é dele, desculpa, a obrigação principal de fazer recolhimento é dele, por mais que nós sejamos os contribuintes. E na questão de transferência, em relação à transferência da responsabilidade, a obrigação pode surgir com a gente, mas ela vai ser passada para outra pessoa designada por lei, tá? E em relação à responsabilidade tributária, ela é sempre designada por lei. Não dá para vir um ato administrativo e falar, olha, agora você é o responsável. Não. Essa previsão tem que ter base na lei, ok? Então, vamos seguir. Professora, aí nessa situação, por exemplo, tem um pessoal aqui perto que tem uma papelaria. E aí eles foram comprar um ponto de uma outra pessoa, né? E aí eles foram um dia tentar esses empréstimos de incentivo para a empresa, né? E aí descobriram que tinha uma dívida ativa que eles não conheciam, o lançamento irregular do proprietário anterior. E eles ainda não conseguiram resolver. Então, a gente já vai chegar nesse ponto, tá? Imagina, fica tranquila, isso realmente acontece bastante, tomam muito susto com isso.
Por isso que é legal fazer sempre uma auditoriazinha básica antes de adquirir qualquer estabelecimento, né? Comércio e afins. Bom, segura um pouquinho essa pergunta que eu já respondo. Em relação à responsabilidade por substituição, nós temos a substituição progressiva, ou seja, a gente vai recolher antes do fato gerador acontecer. Então, geralmente, recolhe ali na primeira operação, e aí vão acontecendo as outras operações da cadeia, ok? Ele, então, é um fato gerador com um valor presumido. Tanto que, se não for concretizado, por exemplo, chegou no varejista, ali do consumidor final, aquele valor, na verdade, era menor. Se você comprovar essa relação, essa cadeia, né, de operações, você consegue, inclusive, resgatar esse valor pago a mais ali no começo da operação, no começo da cadeia. Ok? Isso porque você vai estar pagando um valor, por exemplo, de ICMS, né? No caso, ICMS ou IPI, presumido. Pode também acontecer, por exemplo, fez o recolhimento ali na primeira etapa, não conseguiu nem passar para a segunda. Nem foi para o atacadista, por exemplo, nem foi utilizado como insumo, enfim, nem foi para industrialização, para nada. Recolheu tudo ali. E aí sofreu um incêndio, o estabelecimento. Então nem vendeu. Então também consegue reaver o valor, ok? Gera crédito. E tem também a substituição regressiva, ou seja, a gente paga pelo que aconteceu antes, ok? Porque aí fica tudo concentrado numa pessoa só, fica concentrado só para... Fica mais fácil de fiscalizar, a verdade é essa. Facilita a fiscalização, tá? Tanto que geralmente, nesse caso, a gente está pagando pelo que aconteceu antes. No caso da progressiva, pelo que vai acontecer depois. Às vezes também o valor do que aconteceu depois é maior do que foi recolhido, então paga a diferença. Tá? É meio confuso, mas é sempre pensando, sempre quando a gente estuda essa parte da matéria, pensa que eles vão considerar o que é mais fácil para o fisco. Porque fiscalizar cada etapa é complicado. Então, se dá para a gente facilitar, concentrar em uma pessoa, vamos concentrar em uma pessoa. É que nem se a gente tivesse nosso próprio negócio. É muito mais fácil, você que está na diretoria, fiscalizar o que o gerente está fazendo, o gerente fiscaliza o que está acontecendo ali embaixo, entendeu? Que está na cadeia hierárquica. Assim flui melhor, ok? E tem também a substituição concomitante. O que é isso? É na mesma operação. Então, está acontecendo ali uma compra e venda, a gente trouxe, eu trouxe como exemplo o ICMS-ST, está acontecendo uma relação, uma venda e compra, no caso, né? E só que quem vai recolher é, por exemplo, o comprador. Então, ele está atuando como substituto do vendedor, por mais que o vendedor tenha realizado essa operação, ok? Seja o contribuinte. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Foi a por substituição, agora entramos na a responsabilidade por transferência via sucessão. Quando a gente fala de sucessão, tinha uma operação no passado, ok? E alguém acabou herdando as consequências dessa operação. Tá? Então, nós temos, por exemplo, a sucessão entre vivos. Seja nos bens imóveis, a gente realizou uma compra de uma casa. Só que essa casa, ela veio cheia de débitos, ok? Regra geral, quem adquiriu essa casa vai ser responsável agora por esses débitos, ok? Dá para fazer um acordo entre particulares e dar o sinal da casa e quem está vendendo quita esses débitos? Dá. É plausível, só que aí é uma questão comercial, tá? O responsável tributário para fins fiscais é quem está comprando, para fins da legislação tributária, desculpa, é quem está comprando esse imóvel. Tudo bem? Em relação à arrematação também, por exemplo, a gente adquiriu
Isso quando se fala em aquisição, né, em compra, mas também dá para adquirir de outras formas, por dação em pagamento e afins. Então, e por arrematação, no caso da arrematação, via de regra, todos os tributos que esse imóvel deve, eles já estão inseridos no preço da arrematação, a não ser que o edital fale o contrário, ok? Então, pode sobrar para o arrematante pagar tributo se o edital falar que vai sobrar. Se o edital não falar nada, aí já está incluído no valor da arrematação. Então, sempre é importante prestar muita atenção nesse detalhe e no edital, se for fazer alguma arrematação em algum processo. Ok. Nos móveis, por sua vez, é sempre obrigação de quem adquiriu. Tá? Não tem muito para onde fugir, infelizmente, ok? Por isso que é sempre bom investigar tudo que está comprando de outra pessoa. Isso móveis e semoventes, no caso, né? Em relação à transferência via sucessão causa mortes, ok? Até a abertura da sucessão, ou seja, todos os fatos geradores realizados até a abertura da sucessão, até a morte, são responsabilidade do espólio, ok? E com toda a abertura da sucessão, até a partilha, a adjudicação, até expedir ali o formal de partilha, até tá tudo certo, aí são dos herdeiros, da viúva e dos herdeiros, ou do viúvo e dos herdeiros, ok? Perfeito. E sempre no limite da herança, tá? Ah, a pessoa morreu, deixou trocentos débitos e um carro. O valor dos débitos ultrapassa muito o valor desse carro. Gente, vai responder pelas dívidas do, enfim, do falecido, né, de cujos, até o limite do valor do carro. Mesmo essas dívidas que surgirem, esses tributos e prestações fiscais que surgirem no curso, tá, do inventário, enfim, da extrajudicial, do arrolamento de bens, mesmo que surgir até a data da partilha. Ok? Perfeito. Em relação à transferência via sucessão societária, até é importante frisar que tem a societária, tá? E a comercial, que é até onde entra a dúvida da Cristiane. Na comercial. Por quê? A societária, a não ser que a pessoa tenha entrado naquele estabelecimento por uma alteração social, no quadro social, sem ser pela compra total do estabelecimento. Mas, enfim, a societária é quando tem uma mudança na pessoa jurídica, uma mudança na empresa, seja por fusão, por incorporação, porque alguém entrou a mais no quadro social, outra pessoa saiu, ok? Essa pessoa, quem saiu, regra geral, quem saiu do quadro societário, pode vir a responder pelos débitos enquanto estava lá. Quem entrou passa a responder por tudo, passa a ser responsável tributário por tudo, ok? Ah, mas o Código Civil limita a 2 anos. Haha. Não para débitos fiscais. Ok. Então, assim, geralmente a gente consegue falar, olha, cobra primeiro, sempre acaba cobrando primeiro os sócios atuais, mas não consegue, a fazenda não consegue receber de quem está lá de jeito nenhum. Aí eles podem vir a tentar afetar quem praticou o ato, quem estava na administração, quem estava no quadro societário, quando o fato gerador foi praticado. Tá? Isso, infelizmente, é possível de acontecer e não respeita aquele prazo de não entrou com a execução fiscal até 2 anos depois que a pessoa saiu do quadro social, não pode mais. Não, não existe, não tem muito disso aqui, não, tá? Agora, a fazenda também não pode te cobrar por um fato gerador que aconteceu enquanto você não estava lá, se você saiu. Você ficou um ano só cobrando fato gerador de 2 anos depois. Não, de um ano depois. Não, ok? Ficou confuso? Deu para entender? Deu? Então, perfeito.
Em relação à extinção de pessoa jurídica, tem bastante empresa que acaba fazendo isso. Não tem como seguir por débitos, não tem como sobreviver com aquela empresa que foi constituída. Para tudo e começa a exercer a mesma atividade em outra empresa, ok? Ainda que seja por um sócio só, ou pelo espólio, enfim, por um herdeiro, tem como a fazenda tentar vincular a responsabilidade dessa empresa que teve a sua sua atividade paralisada, cancelada e afins, pela nova, tá? Se vê que tinha ligação. Ok? Então tá bom. Em relação a comercial, até que aparentemente é o caso que a Cristiane mencionou. Então, também é complicado, porque se ele entrou lá agora, entra na parte de sucessão empresarial, então ele passa a responder, porque ele é o atual dono. Ele não está adquirindo só os ativos, né? Vem na sucessão junto, vem no combo. O passivo vem no combo, inclusive o passivo fiscal, tá? A única diferença é que ele consegue questionar, por exemplo, quem vendeu para ele continuou a atividade empresarial, independente de ser no mesmo ramo ou sem ramo diferente, ok? Ele continuou a atividade empresarial. Então, quem adquiriu pode falar, olha, fazenda, fisco, cobra de quem me vendeu o que ele estava devendo, os fatos geradores que ele realizou. Só que, se o fisco não conseguir cobrar dele, vai vir atrás de você. Ok? Aqui a obrigação acaba sendo subsidiária. Tá? Agora, se quem te vendeu parar com a exploração de qualquer atividade, aí não tem como, toda obrigação vai ser sua. Tá? Bom, até trouxe aqui uma exceção, mas claro, tem a exceção da exceção. Via de regra, essa sucessão não ocorre quando é adquirido um estabelecimento falido ou em recuperação judicial, ainda que seja de uma filial, afins, algo isolado, tá? Porque senão ninguém ia tentar salvar a empresa, os credores iam ficar a ver navios, né? Então, tem essa possibilidade, a legislação abre essa possibilidade. No entanto, tem sempre o cuidado, a exceção da exceção é usar isso para fraudar a falência. Então, você deixa a empresa falir, porque você fala, eu vou recuperar ela depois, paga um valor, ok, fico sem os débitos, então, maravilha, teoricamente, maravilha. Não é bem assim que funciona, porque se for adquirido por algum parente, seja em linha reta, colateral, até o quarto grau, fins até prima, consanguíneo afim, ou se constatarem que é um laranja, falando português claro, se vê que é um laranja, ou se vê que é algum parente, até quarto grau, aí perde esse benefício. Também acaba entrando na sucessão, ok? Na responsabilidade por sucessão. Tudo bem? Então, tá bom. A transferência por imputação... ok. Por imputação legal, ou seja, não necessariamente comprou alguma coisa, não necessariamente vai estar ganhando alguma coisa, mas a lei, algum bem, né, no caso, mas a lei falou que você é obrigado, você é responsável tributário, não tem muito para onde fugir, ok? Nesse caso. E a gente fala que divide em responsabilidade solidária e responsabilidade pessoal. Na responsabilidade solidária, todo mundo responde em conjunto, ok? Geralmente são pessoas que têm interesse comum na situação, então mesmo que o responsável não tenha realizado fato gerador, ele tem interesse, como o que acaba justificando todas as situações de responsabilidade. São sempre pessoas designadas por lei. Quando aqui fala que não comporta benefício de ordem, quer dizer que eles podem cobrar de todo mundo ao mesmo tempo. Não é que nem o caso ali da responsabilidade subsidiária do alienante,
ok? Ah, tem benefício de ordem, porque se ele está exercendo atividade, primeiro o fisco vai cobrar dele, depois de quem adquiriu a empresa. Se não tem benefício de ordem, vai cobrar de todo mundo. Quem ele conseguir receber, maravilha, tá? Esses casos de responsabilidade solidária são elencados no artigo 134, que seriam os pais, quando os tributos são devidos pelos filhos menores, os tutores e curadores, pelos tutelados e curatelados, os administradores de bens de terceiro, pelos tributos devidos por esses, o inventariante, né, quando ele está naquela linha que corta a sucessão ali do espólio. Abriu o espólio, abriu a sucessão, até a partilha, aí já são herdeiros e afins representados pelo inventariante. Ok? O síndico, comissário, pela massa falida ou pelo concordatário, os tabeliães, por isso, aqui na questão de escrivães e afins, por isso que eles são tão rígidos para qualquer escritura, sempre eles conferem se foi pago, se não foi pago, não conclui, né, a escrituração, porque senão eles respondem, né? Então precisa estar tudo certinho. E os sócios no caso de liquidação de pessoas. Esse rol, ele só é solidário no que se relaciona à penalidade quando se tratar de penalidade moratória. Então, multa moratória, ok? Perfeito. Ok. Aqui até coloquei adendo também de que a responsabilidade ela é solidária e supletiva. Supletiva é sempre quando os dois respondem. Então, por exemplo, tanto o contribuinte quanto o responsável são ali solidários, estão respondendo juntos. Ela é supletiva quando o responsável toma o lugar do contribuinte. Entendeu? Vai ser cobrado só dele. Tá? Em relação aos efeitos, o pagamento se pagou a dívida, né? Se algum responsável solidário pagou a dívida, aproveita todo mundo. Se teve remissão, perdão da dívida, aproveita também a todo mundo, a não ser que tenha sido, tá? Otorgado só a uma pessoa. Então, foi concedido a remissão só para uma pessoa, ou só para uma situação, determinada situação que não acaba cobrindo a dívida inteira. Então, quem não teve esse perdão, quem não teve essa remissão, esse benefício, vai continuar ali compondo o polo passivo, ok? E o saldo dessa execução vai, ainda assim, eles vão responder por esse saldo. Ok, até aqui? Mesma coisa em relação à interrupção de prescrição, o contra um ou favorece ou prejudica todo mundo. Foi lá alguém e parcelou. Parcelou, interrompeu, entendeu? Aí parou de pagar. A contagem reinicia e afeta todo mundo desse débito. Tá bom? Tudo bem até aqui? Em relação à responsabilidade pessoal, tá? Ou seja, quem praticou, quem a lei determinou, né, como responsável pessoal, ou seja, é ele que vai responder, aquela pessoa que vai responder, tá? Seriam geralmente a decorrer. Nossa, peraí que isso ficou confuso. Enfim, os responsáveis pessoais, eles respondem por atos praticados com excesso de poder, ou seja, você ultrapassou a sua competência de alguma forma, e com isso você acabou cometendo uma infração à lei, ou algum ato normativo, seja particular ou da legislação. Você pode vir a responder por isso, ok? Sejam todas aquelas pessoas que a gente já mencionou antes, até, inclusive, eu vi que cai bastante também, quase que uma pegadinha, perguntando se a responsabilidade pode ser solidária e pessoal. Depende, entendeu? Regra geral,
Quem tem responsabilidade solidária tem só responsabilidade solidária, mas se tiver esse adendo de que a responsabilidade decorreu de um ato praticado com excesso de poder, uma infração à lei ou ao contrato social, tá, né? Aí entra a pessoal também. Ok? Ficou confuso? Um pouquinho? Então vamos lá. Ó, o que acontece? Que nem aqui a gente colocou o mandatário, preposto empregado. Via de regra, um representante da empresa, ele não responde por débitos da empresa. Né? Os tributos da empresa são da empresa. Só que, se ficar comprovado, por exemplo, algum desvio, confusão patrimonial, né, alguma irregularidade, esse agente, esse empregado, enfim, ele pode vir a responder em conjunto, tá? Ele pode pessoalmente responder com o contribuinte. Entendeu? Ai, perfeito. Então, é basicamente isso, ó. Você representa alguém, mas você cometeu um ato irregular, você pode vir a responder com essa pessoa, tá? Mesmo se você não tiver no rol do 134. Professor, um negócio desse é de chorar. Imagina você sendo o gerente financeiro de uma determinada empresa, você não recebe pelo lucro, e depois tem algum erro contábil e você é responsável. Ah, não, é quem pratica, tá? Não é, assim, você fiscalizou, por isso que tem que ter muito, são profissões de muita cautela. Advogado, contador, gerentes e afins, parte financeira também no geral, a gente tem que estar muito atento, porque nós temos responsabilidade pelas orientações que a gente dá, né? E pelo que passa na nossa mão. Então, se teve aprovação, por exemplo, do gerente, aí é complicado. Entendeu? Aí já é mais complicado. É difícil vir a afetar ele, tá? Mas dependendo de como esse processo é feito, pode vir. Por isso que é muito importante aplicar a parte de compliance na empresa, muito importante, compliance e governança corporativa. Acaba evitando esses deslizes, evitando bastante, principalmente em pequeno e médio negócio, principalmente. Que aí é aquela coisa, eles vão sofrer 5 anos depois, quando vier a autuação, aí aprende da pior maneira, mas é complicado. Mas assim, é muito raro afetar alguém que não esteja no quadro societário, tá? É muito raro ver isso acontecer. Tem que ser, geralmente em operações com desenho muito bem feito, ou que teve aprovação, ou que alguém acabou indicando que foi por causa daquela pessoa que aquilo ocorreu, né? Porque vai ter uma investigação. O que a fazenda tem é a documentação, né? Depende muito da documentação e dos depoimentos que eles vão coletar também. Então, precisa ver toda essa operação, tá? Bom, até aqui, ok? Perfeito. Aqui também tem aquele limite. A gente não pode ser responsabilizado por coisas que aconteceram quando a gente não estava lá. Não tinha responsabilidade, não tinha como ter nenhum poder sobre a gestão daquilo, né? Então, esse limite temporal é sempre o período de gerência, o período que esteve no quadro societário, ok? Porque aí entra todo o fundamento da responsabilidade também fiscal. Sempre tem algum interesse no que aconteceu, algum interesse ou alguma relação plausível, ok? Vamos lá. Aqui também acaba entrando, né, por infrações, mas seria a transferência de imputação legal por infrações. Então, responsabilidade pessoal por infrações, tá? Aqui, nesse caso, é só um complemento do que a gente estava falando, porque a pessoa física, ela também responde por trás da jurídica, tá? Junto com a jurídica, no caso, por trás. Apesar da jurídica, a pessoa física também pode responder. Tem os casos que precisa comprovar o dolo e tem casos que não.
ok? Vai sempre estar delimitado na legislação quando é necessário, quando não é, tá? Tem uma exceção nessa responsabilidade? Tem. Tá? Se comprovar que estava no exercício regular da administração, da função e afim, estava fazendo ali tudo que foi determinado, conforme a legislação vigente na época, ou em cumprimento de ordem expressa, entendeu? Por exemplo, o dono da empresa mandou você fazer determinada coisa, senão você era demitida. Você seria demitida. Entende? Aí é por uma questão de ordem, então aí é conversável, tá? Mas tudo precisa ser também, claro, demonstrado, ok? Bom, geralmente, então, as infrações em que o dolo é elementar precisa demonstrar, precisa ficar provada a vontade do agente em fazer aquilo, tá? A vontade ou conhecimento dos riscos, que tem a questão do dolo eventual também que acaba entrando. Em relação aos representantes, os representantes sempre têm que tomar muito cuidado, tá? Mas nesses casos, por representante ou infrações que o dolo seja elementar, precisa ficar demonstrado o dolo ou o conhecimento, tá? Que seria em relação ao dolo eventual, ok? Mas, de qualquer forma, pode, havendo um crime e a contravenção, independente de dolo, pode ter essa punição. Tá? E aí entra a questão da responsabilidade pessoal, ou seja, por quem cometeu essa contravenção, essa infração, responde em conjunto. Tá? Ou melhor, responde, vão tentar cobrar geralmente o tributo de um, penalidade de outro, mas pode vir a cobrar também desse responsável o tributo. Ok? Perfeito. Até que eu deixei um adendo, que tem a questão também de infrações específicas da legislação penal tributária e tudo mais. Não estou entrando nesse mérito, aqui eu estou dando só uma passada no que está no Código Tributário Nacional, que em base ao que acaba caindo, tá? Pelo que eu vi, eles não cobram coisas muito específicas. A denúncia espontânea, não sei se vocês já ouviram falar, quando a gente comete alguma infração. Né, nós contribuintes cometemos alguma infração, a gente vai e confessa, fala, olha, cometi essa infração, deixei de pagar esse tributo, esqueci de fazer essa declaração, vai, confessa, regulariza, tem como se livrar das multas. Não da correção monetária dos juros, mas das multas tem, tá? É claro que na prática tem uma série de poréns, e é muito difícil conseguir a denúncia espontânea, os benefícios da denúncia espontânea, é muito difícil mesmo, principalmente porque a gente até vai falar disso na aula de lançamento, a grande maioria dos tributos somos nós que lançamos, então entra numa discussão meio aleatória, assim. Né? E é aquela coisa, só vale a denúncia espontânea se não tiver nem um ato do fisco. Então, não veio notificação falando que a gente está devendo, não tem nenhum tipo de notificação feita por parte da Fazenda, do ente tributante, aí sim essa denúncia espontânea é válida, porque senão não é espontânea, né? Deixa de ser espontânea porque nós somos notificados e falam, não, estou fazendo uma denúncia espontânea, não é bem assim. Mas, enfim, é um instrumento interessante, embora difícil de usar. Por fim, eu acho que esse é, de fato, o último tema. Ninguém tem dúvida até aqui? Olha, quase que eu dou um spoiler para vocês de questão aqui. Então, por fim, gente, a desoneração. O que é desoneração? É a liberação de um ônus, ok? É quando você tira uma carga, né? Tira um ônus de alguma coisa. Aqui a gente está falando de uma desoneração da obrigação tributária. Ou seja, você está deixando mais barato ou mais leve, tá? Não necessariamente envolve valores, às vezes envolve obrigações acessórias, tá? Geralmente é feito por meio de benefício fiscal, como imunidade, isenção, não incidência, mudança de base de cálculo, etc. Ok? Um exemplo disso foi a desoneração criada pela medida provisória número 540, que foi convertida em lei em 2011, mas está com prazo
prestes a encerrar, né? Provavelmente no final desse ano, essa desoneração da folha de pagamento vai morrer. Talvez não, eu estou achando, assim, eu tenho fé que ela vai ser renovada, mas talvez não seja, ok? Talvez não seja. E o que é essa desoneração? Ela nada mais nada menos é que você tem a opção de, ao invés de pagar a contribuição patronal sobre a folha de salários, você paga sobre a receita bruta, tá? A receita bruta, considerando todas aquelas deduções que a lei permite fazer da receita. Então, em muitos casos, acaba ficando mais benéfico fazer esse pagamento por causa dessas deduções. Ok? Professora, no Oi. caso do IPTU, porque assim, aqui em São Paulo tem, pelo menos tinha, não sei se ainda tem, que eu não vi atualmente o IPTU, tinha o benefício das pessoas que estivessem em tratamento de saúde, ou que estivesse com uma determinada idade, de alguns bairros da cidade, eles teriam isenção de IPTU, né? Eles têm que todo ano ir lá, dar entrada na papelada para poder pedir a isenção. Além da isenção da metragem, né? Em alguns bairros também, casas ou apartamentos, acho que até 50 metros, tinha isenção. Isso é uma desoneração também, dentro desse contexto da desoneração? Ou... Porque, assim, está constante, mas como são tratados por atos administrativos, eles são temporários, eles podem ser suspensos a qualquer momento, né, pelo município. É isso, professora? Isso mesmo. Então, por exemplo, vem um benefício para desonerar aquele tributo em razão de determinadas características. É isso mesmo. Infelizmente, pode ser alterado a qualquer momento. Perfeito. Então, vamos lá. Nenhuma dúvida mais? Gente, foi claro? Deu para entender tudo bonitinho? Deu? Ah, então tá bom. Porque às vezes eu falo rápido demais, eu fico preocupada. Então tá bom. Então vamos para as questões. A primeira questão que eu trouxe é no que se refere à obrigação tributária e ao processo judicial tributário, julgue o seguinte item. De acordo com o STJ, a não localização de determinada sociedade no domicílio fiscal fornecido gera presunção iuris tantum de dissolução irregular, sendo possível, nesse caso, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente da sociedade. Tá certo ou errado? Acho que está mutado. Acho que está no mute esse microfone. Acho que está errado. Veremos. Alguém mais? Ó, ninguém quer arriscar? Ih, vamos lá, então. Não, tá certo. Esse, de fato, gera o redirecionamento, porque dissolução irregular acaba sendo uma infração que permite a responsabilização do sócio-gerente. Ok? Vamos passar para a segunda. Em relação à imposição Agora eu tributária fiquei com uma dúvida, professora. E nesse caso, a desconsideração não entra pelo fisco? Ele já entra direto pela, pela transferência para o gerente, no caso? não, Porque, geral, tem que demonstrar. Tem que demonstrar. Ok? tá. É que Porque eu fiquei assim, pensando nessa questão da desconsideração, entendeu? Se o fisco vai atrás disso também. Então, agora me deu um bloco nisso. não, é porque assim, o que acontece? Vai demonstrar que tentou citar que os endereços nos órgãos, o endereço informado, né, o domicílio fiscal informado, é um que já não existe mais, que foi feita a tentativa de contato.
Não deu certo isso, aí eles vão direcionar para o sócio. Ok? Porque isso acaba gerando a presunção de que teve uma dissolução da sociedade e ela foi feita de forma irregular, ou seja, não seguiu toda aquela burocracia que precisa seguir para poder desfazer, né, uma sociedade. Ok? Então, vamos lá. Aqui, em relação à imposição tributária e às convenções particulares, é correto afirmar: A. Quando da aquisição de veículo automotor seminovo, o adquirente se exonera da dívida de PVA anterior à aquisição, quando assim convencionar com o vendedor, desde que este assuma a dívida por instrumento público. Vocês acham que está certo ou está errado? Está na Eu acho, dúvida? acho que tá errado isso aí. Tá errada, muito bem, tá errada mesmo, porque não tem como adquirente se exonerar da dívida de PVA, né? Seria tentar opor uma convenção particular ao fisco. Perfeito. A B. Em contratos de locação, poderá ser atribuída ao locatário a responsabilidade tributária pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, a critério do locador? Até poderia, mas não tem essa responsabilidade, não é do locatário, aliás, não é do locador, né? Oh, perdão, do locatário, confundi, desculpa. Fique tranquila. Então, esse é aquele caso até do exemplo que eu dei. Eles podem fazer esse acordo entre eles? Pode. Pode opor ao fisco? Não. Entendeu? Na C, a assunção de responsabilidade tributária em escritura pública de venda e compra pelo vendedor basta para desobrigar o adquirente do pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel, cujo fato gerador seja anterior à aquisição. Então, Não, professor, o que desobriga é só quando transfere, quando tem o registro do imóvel, não é? isso mesmo. É que assim, não desobriga, tá? O pagamento desses tributos pelo adquirente. Só vai desobrigar se tiver pago. Então, aqui entra na mesma questão dos anteriores. Não tem como um contrato feito entre particulares ser oponível ao fisco, ok? Aqui, ó, na D. As partes podem convencionar em escritura pública acerca da responsabilidade tributária pelo recolhimento de imposto de transmissão inter vivos, tendo este contrato validade perante o fisco? E aí? É a mesma coisa que a anterior, só mudando o jeito de falar. Essa transferência. O fisco, ele só quer receber, professora. Tadinho, né? Tadinho do fisco. É bem isso mesmo. Então, no caso, né, só sobrou a última e, de fato, ela está correta. Aí, em caso de responsabilidade solidária passiva, o fisco pode exigir a totalidade do crédito de qualquer dos codevedores, independente de acordo entre eles, para que apenas um responda pelos débitos tributários. Ok? Então, eles não vão poder mesmo opor o acordo, ele pode exigir de todo mundo, eles que se resolvam entre eles depois na esfera civil. Ok? Então, vamos aqui para a próxima. Ó, essa também é teste para ver se vocês entenderam e prestaram atenção, porque é exatamente o exemplo que eu dei.
No que se refere à obrigação tributária, eu acho que é, né, na verdade. No que se refere à obrigação tributária e ao processo judicial tributário, a responsabilidade dos pais pelos tributos devidos pelos filhos é, de acordo com o CTN, solidária e pessoal. O que vocês acham? Professor, esses filhos são menores? Porque filho é filho a vida toda. E responsável sobre os filhos. Ó, nesse caso da questão, a gente presume que sim, porque aqui ele está fechando a pergunta em ser solidário e pessoal. Os pais, eles só são responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos se eles forem menores, entendeu? Então, essa questão, esse ponto nessa questão é irrelevante. A Daiane respondeu aqui que está certo. Então, o que vocês acham? Mais alguém quer responder antes? E aí, gente, está certo ou errado? Mais alguém quer arriscar? Tá certo, né? Então, na verdade, está Esse é errado. aquele caso de filho herdeiro, que os pais cuidam dos bens do filho. Então, aqui é aquela mesma filosofia da OAB. A gente tem que tomar cuidado com as informações que não estão aqui, né? Então, por exemplo, estaria certo se aqui tivesse mencionando a parte de infração. Por quê? A responsabilidade dos pais só é solidária e pessoal quando tem uma infração, um abuso de poder, eles agiram em nome dos filhos, na gestão dos bens dos filhos, então teve alguma irregularidade cometida pelos pais. Aí ela passa a ser pessoal também, mas aqui a gente não tem essa informação, então acaba recaindo na regra geral, que ela é só solidária, ok? Que aí, no caso, então, ele está errado. Tudo bem até aqui? Vamos mais uma. A respeito das obrigações e competências tributárias, assinale a opção correta. Compete aos municípios instituírem impostos sobre a propriedade de veículos automotores. Vocês acham que essa é a correta? Não, né? Estou vendo bastante gente balançar a cabeça. De fato, não é, né? Competência estadual. AB. A competência tributária é atribuída constitucionalmente ou legalmente a um ente estatal não necessariamente dotado de poder legislativo, haja vista que é exercida mediante atos administrativos. E aí, o que vocês acham? E aí, gente? Qual é o ponto que vocês acham? Eu vi algumas pessoas balançando a cabecinha. Qual é o ponto que vocês acham que está errado aqui? Está no mudo. Ah, professor, eu acho que aqui essa parte que é exercida mediante atos administrativos. Não é só sobre atos administrativos. A competência tributária é toda, aliás, toda por lei, professor. É basicamente isso. Os atos administrativos, eles não tratam sobre a competência, né? Eles tratam sobre a regulamentação complementar. Então, é nessa parte mesmo.
AC. As obrigações tributárias acessórias são relevantes para a atividade de arrecadação e fiscalização, podendo ser estabelecidas em atos infralegais sem ofensa ao princípio da tipicidade. Oi? O que Tá vocês acham? errado. Tá errado? Por quê? As obrigações tributárias acessórias, elas são relevantes, elas não, a atividade de fiscalização, mas elas não são atos infralegais, elas fazem parte, e também, sem ofensa ao princípio da tipicidade, não, porque está tudo dentro do... É tudo regulamentado, acho que não tem ofensa ao princípio, professora. E elas... Não sei, estou pensando, mas acho que está errado. Errado. Alguém mais comentar? E aí, todo mundo concorda que está errado? Não? Bom, vou facilitar aqui, ela está certa. Por quê? A obrigação tributária acessória, ela pode vir por qualquer tipo de ato, né? Não é a principal não. A principal, ela é limitada, mas a acessória não. Pode ser prevista uma nova obrigação acessória por instrução normativa. Tá? Para lembrar... Um exemplo, professor. Por exemplo, uma declaração nova um campo novo, uma obrigação nova no SPED fiscal. Ok? Não tem que estar em lei, não precisa estar em lei, pode estar em instrução normativa, a obrigação de preencher um campo novo no SPED fiscal para facilitar. Entendeu? Pensa aqui, a obrigação principal, que seria uma prestação pecuniária, né? Pagar algo, ela envolve um ônus financeiro. Tá? As obrigações acessórias são para facilitar a apuração desse ônus financeiro e como a fazenda vai tomar ciência desse ônus. Então, quem pode instituir uma obrigação assim? Porque é quem está ali no dia a dia, é quem vai fazer esse trabalho. Entendeu? É um pouco confuso, mas é basicamente assim. Por exemplo, você usa muito um sistema. Você vê que você precisa de um campo novo. Se precisar ir toda hora, supondo que é uma empresa muito grande, se precisar ir toda hora para o dono, para o diretor, acaba ficando contraprodutivo. Então, a estrutura acaba criando, por exemplo, um departamento para isso. Entendeu? Você acaba tendo um acesso... Vou reformular. Tudo que faz nessa área é para facilitar a fiscalização. Não facilitaria a fiscalização ter que ser por lei. Entendeu? Por ser uma obrigação acessória. Por não ser o principal. Entende? Aqui você não está onerando mais o contribuinte. E aqui tem previsão expressa no CTN falando que as obrigações acessórias podem ser estabelecidas por legislação infra, está aqui no artigo 113. Ok? Ficou um pouquinho mais claro, sim? Honestamente, não, professora. Eu queria um outro exemplo. Por favor. Deixa eu pensar. Às vezes tem que dar exemplo, some tudo da mente. Mas você queria um exemplo... Porque assim, vamos pensar uma obrigação tributária, né? Uma obrigação tributária real, por exemplo. A calçada. Manutenção da calçada é obrigação. Estou pensando nisso para poder pensar na fiscalização, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês me cortam.
a calçada faz parte da residência. É responsabilidade da residência, não é responsabilidade do ofício. Aí seria como um acessório, vai lá, determina a subprefeitura que tem que fazer manutenção de todas aquelas calçadas que estão irregulares ou que não sei o quê. Aí vai lá, verifica que a calçada não está. Tudo isso é por ato administrativo, professora? Eu estou um pouco Então, indignada. eu acho que isso vai confundir mais você. Não, uma coisa não está relacionada à outra. Por quê? O que acontece? Aqui a gente está falando de informação, ok? Quando você está falando de obrigação acessória, acaba se resumindo a informação, tá? Não relaciona isso com atos da vida prática que envolve outro tipo de burocracia, tá? É outra coisa, não. Aqui é, por exemplo, a guia que a gente tem que emitir, tá? Para informação e apuração do ICMS, a GIA. Você vai criar uma lei para toda... deixa eu pensar. Para toda alteração que precisar, é complicado, né? Então, geralmente, quando vai fazer, a Cefaz faz uma alteração, né, relativa à GIA, ela foi criada por lei, ok, mas ela cria uma instrução normativa para complementar o que ela quer saber nessa apuração do ICMS. Tem ali todo o regulamento do ICMS, né? Tem as leis que envolvem o ICMS, e aqui a gente está falando de como vai ser feita a apuração do valor. Como vai ser feita a apuração do valor pode ser tratado por um ato infralegal. Entendeu? Porque eles só estão dando as diretrizes de como você vai prestar uma informação. Professora, então, nesse caso, isso vai entrar na guia como uma subinformação de uma característica de um produto. Basicamente isso. Por exemplo, tem um móvel que é madeira. E aí, agora tem um tipo de madeira que não é só madeira, uma madeira fragmentada, não sei o quê. Aí, para identificar aquele tipo daquele produto, cria aquela... Porque são os subcódigos dos produtos que identificam para poder arrecadar. E é isso que, às vezes... Se for relevante ali para arrecadação, sim, entendeu? Que às vezes eles não vão. É basicamente isso. É basicamente isso. É o que é relevante ali para arrecadação. Esse subcódigo do produto é relevante? Não está na GIA? E eles acharam melhor colocar porque vai facilitar? Então pode vir uma instrução normativa acrescentando esse subcódigo. Os produtos da internet, por exemplo, o pagamento do tributo da internet seria um exemplo? Porque foi feito toda uma redistribuição, né, professora, sobre a arrecadação. Você está confundindo a matéria com a forma, tá? Quem cria os códigos não vai ser essa instrução normativa, por exemplo. Os códigos vão ser criados pela lei, por exemplo. Por uma lei ordinária, fins por um decreto, vai ser criado por uma medida legislativa, ok? Esses atos administrativos, esses atos infralegais, eles vão falar sobre como que esse código vai ser usado na GIA. Entendeu? Ele não cria o código, ele não cria o conteúdo. Ele te fala como esse conteúdo vai ser usado. Professora, é criado na lei a tipificação, e aí, através dos atos normativos, é que faz a regulamentação? Mas é isso. Tá. Então, tudo bem. Desculpa aí, pessoal. Se eu confundir vocês, me desculpem, viu, pessoal? Não, fica tranquila. É bom você sempre perguntando, e se alguém ficou confuso, por favor, me pergunta, porque às vezes acontece mesmo uma falha na comunicação e um detalhezinho acaba gerando essa confusão. Então, no fim, tá tudo ok. Tá? Se ficar qualquer dúvida, a gente fica à vontade, viu? Se não quiser me perguntar por aqui, pode mandar e-mail, perguntar por onde quiser, tá? Onde preferir. Vamos lá, que eu acho que estamos na última questão. Em relação às espécies de responsabilidade tributária, na responsabilidade A,
de devedores solidários, por terem eles interesse comum na situação constituinte do fato gerador, cabe o benefício de ordem. B. Por transferência, o responsável tributário responde por débito próprio após a ocorrência do fato gerador. O que vocês acham da A? E aí, alguém? E da B? Vocês já acham que a A está certa? Eu acredito que não tenha benefício de ordem na... Perfeito, era exatamente esse o ponto. E na B? Vocês acham que a B está certa? A já descobrimos que está errado, de fato, porque não tem benefício de ordem. Ó, se vocês fossem chutar que a B está errada, onde estaria o erro? Na ocorrência do fato gerador? Não. Essa aqui eu vou adiantar para vocês para a gente seguir. Aqui o erro tá, o responsável tributário responde por débito próprio. Quem responde por débito próprio é o contribuinte. Né? O responsável, ele responde por um débito que foi transmitido para ele. Nesse caso, né, por transferência. Aqui, repara que a dica acaba sendo nas próprias palavras. Olha, eles indicaram no B, por transferência. Então, a gente abre o arquivo na nossa mente da transferência. O responsável tributário responde por débito próprio? Não, débito próprio é do contribuinte. É após o fato gerador. Ok. Mas aí, o que acontece? O débito é transferido para o responsável. Ok? Vamos para C. De devedores sucessores, a obrigação é transferida para outro devedor em razão da remissão do devedor original? E aí, o que vocês acham? Aqui, então, a gente abre o arquivo de devedor sobre a questão da sucessão. A obrigação ela é transferida para outro devedor quando tem remissão do devedor original? O que vocês já acham? Tá certo ou errada? E aí? Pode chutar, gente, que aproveita para tirar dúvida. Qual vocês acham que é a palavra-chave dessa alternativa? Oi? Tá mudo. Remissão. Exatamente. Qual é o significado de remissão com 2 S's?
Ó, vou dar um help para vocês. É perdão, não é? Quando a remissão é com cedilha, é perdão sem ônus. Desculpa, é perdão com ônus. Quando é com 2 S, é sem ônus. Ok? Então, nesse caso, como foi um perdão da dívida sem ônus, não tem por que ser transferida. Ok? Da D. Por substituição, responsabilidade por substituição, o não recolhimento do tributo pelo substituto retransmite a responsabilidade das obrigações acessórias para o substituído. Ou seja, a responsabilidade volta para quem foi substituído? O que vocês acham? Não, né? Tá vendo umas cabecinhas balançando, de fato, ela não volta. Tá errada por causa disso, não retransmite, tá? Então, sobrou a E, que é a nossa correta, aqui de terceiros devedores, o dever em relação ao patrimônio de outrem surge, em geral, do vínculo jurídico existente para com incapazes ou entes despersonalizados. Ok? Ou seja, ele nasce desse vínculo. Independente de ser incapaz, de ser despersonalizado, porque, como a gente tinha falado na questão de capacidade, não importa, tá, para a capacidade tributária, a capacidade civil. Gente, alguma dúvida? Não? Tudo certinho? Perfeito. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, me mandar mensagem, tá? Eu estou à disposição sempre. Eu acho que eu venho encher os pacová de vocês na próxima semana, se nada acontecer. Então, até lá, uma boa noite, boa semana, gente. Obrigada pela atenção. Só um minuto, professora. Dri, vai fazer foto, Dri? Professora, pode, por favor, parar de compartilhar para a gente fazer uma fotinha de